Existem rifles e existem rifles. Assim como um atirador de elite é capaz de mais do que um soldado comum, ele provavelmente vai querer um rifle que seja mais do que o comum. O tenente-coronel William Ripley, de Springfield, dos primeiros atiradores de elite dos Estados Unidos, escreveu mais tarde sobre a formação e o armamento de sua unidade de atiradores de Vermont. De vez em quando, encontrava-se um mosquete que era preciso em suas qualidades de tiro e, ocasionalmente, uma arma dessas caía nas mãos de um homem competente para apreciar e utilizar suas melhores características. Logo se percebeu que uma arma dessas, nas mãos de um homem assim, era capaz de resultados impossíveis de serem obtidos com uma arma menos precisa nas mãos de um homem menos habilidoso. Para remediar essa situação, e para garantir que as melhores armas disponíveis fossem colocadas nas mãos dos homens mais aptos a usá-las de forma eficaz. O Departamento de Guerra decidiu no início do verão de 1861 que um regimento deveria ser organizado chamado de 1º Regimento de Atiradores de Elite dos Estados Unidos e deveria ser composto pelos melhores e mais experientes atiradores de rifle dos estados do norte. A tarefa de recrutar e organizar esse regimento foi confiada a Hiram Berdan, então residente da cidade de Nova York. Ele próprio um entusiasta do tiro de rifle e um atirador experiente. Foi feita uma seleção dos melhores homens e uma demonstração de habilidade aconteceu, algo que talvez nunca tenha sido igualado antes. O próprio presidente Lincoln participou dos disparos. Então, presidente usando um rifle pertencente ao cabo Agagan Halgota Peck da Companhia de Vermont. Ripley observou que, originalmente, os homens iriam fornecer seus próprios rifles, armas finas, projetadas para tiros precisos nos campos de tiro ao alvo. Mas então foi decidido que essas armas não eram adequadas para os rigores do combate. Apesar da oposição do chefe de armamentos, os atiradores de elite de Hiram Berdan finalmente receberam seus rifles Sharps durante a campanha da Península, na Virgínia, em maio de 1862. Foram produzidos 2.052 rifles Sharps modelo 1859, calibre .52 de culatra, para os homens de Berdan, que os adoraram. Os rifles de Christian Sharps se destacavam pelo carregamento pela culatra, permitindo recarga muito mais rápida que rifles Springfield, que usavam carregamento pela boca. Os Sharps utilizavam um bloco basculante para esse processo. Os rifles Sharps tinham alcance de até 800 jardas, mas os atiradores de elite não se limitaram a isso. Um dos motivos pelos quais os oficiais de artilharia eram resistentes a encomendar rifles Sharps era que a produção desses rifles atrasaria a fabricação de uma arma muito mais popular, a carabina Sharps. Christian Sharps patenteou sua carabina Sharps em 1848. Ao longo da guerra, quase 100.000 armas Sharps foram colocadas em serviço, tanto nas mãos da União quanto dos Confederados, e a maioria delas eram as carabinas de cano mais curto. Assim como os rifles Sharps, as carabinas calibre 52 eram de carregamento pela culatra para um recarregamento rápido. Tanto os rifles Sharps quanto as carabinas eram muito valorizados pelas tropas que os utilizavam. As carabinas eram especialmente valorizadas pela cavalaria da União. O governo confederado reconheceu a qualidade da carabina modelo 1859 e contratou uma empresa de Richmond para fabricar cópias. Rifles Sharps não eram os únicos valorizados por atiradores de elite. Rifles como o Henry Repeating Rifle e o Spencer 56x56 eram valorizados por atiradores, mas nem sempre pelo chefe de armamentos. O rifle Henry, criado por Benjamin Tyler Henry, era um carregador pela culatra como o Sharps e se destacou como a arma de ombro de disparo mais rápido na Guerra Civil. Com um carregador para 15 cartuchos metálicos de fogo circular, oficiais temiam que a alta cadência de tiro levasse ao desperdício de projéteis. Os Henrys nunca foram fornecidos na mesma quantidade que os Sharps, mas muitas vezes eram comprados por soldados individualmente, que esperavam que a capacidade de disparar até incríveis 30 tiros por minuto lhes desse uma vantagem.
Os soldados confederados chamavam o Henry de aquele maldito rifle Yankee que carregam no domingo e atiram a semana toda. Mas os soldados rebeldes também conseguiram rifles Henry. Um grande número de rifles Henry foi capturado ou comprado de forma privada pelos sulistas. O governo confederado não fez pedidos desses rifles de repetição, mas as armas estavam disponíveis no mercado aberto e muitas foram compradas por ou para soldados confederados. Embora a maioria dos rifles Henry usados pelo Sul tenha sido capturada do Norte, a cavalaria da Virgínia os utilizou de formas variadas, conforme a opinião. Dos rifles Henry capturados da 1ª Cavalaria de Distrito de Colômbia, a única unidade federal totalmente equipada com Henrys, o rifle Henry teria uma segunda vida após a guerra, evoluindo para o famoso Winchester de 1866. Pessoas como Christian Sharps foram muito inovadoras em seus projetos de rifles de culatra, mas ainda eram prejudicados por usarem cartuchos de pólvora negra. Eles ainda não haviam evoluído para o cartucho metálico autocontido. Com o Spencer, você ainda tinha um cartucho de papel, quase como um papel flash. Invólucro para a bala que continha a pólvora. Você colocava no ferrolho, puxava o bloco móvel do Sharps. Você ainda precisava colocar uma espoleta na ponta da arma. Estava evoluindo para não precisar mais usar espoleta, como você fazia com a Burnside, ou Smith, ou Guinan Campbell. Isso dificultava a capacidade de disparar rápida e repetidamente com carabinas durante a Guerra Civil. Foi o desenvolvimento do cartucho de fogo circular, calibre .44, que apareceu primeiro no rifle Henry, e do cartucho calibre .56 que estava na carabina e no rifle Spencer, que realmente acelerou o desenvolvimento e o uso das armas de fogo devido ao poder de fogo superior durante o período da Guerra Civil. Os rifles Spencer, projetados por Cristóvão Spencer, foram usados mais amplamente do que os Henrys. Assim como o Henry, o Spencer 56x56 usava um cartucho metálico de fogo circular autocontido. O carregador de 7 tiros do Spencer era metade do Henry e levava um pouco mais de tempo para recarregar. Mas era uma arma mais robusta, mais apta a sobreviver aos rigores da trilha e do combate. E seu cartucho tinha muito mais potência do que o cartucho 44 disparado pelo Henry. Assim como o Henry, o Spencer usava um sistema de bloco rotativo para alimentar os cartuchos na câmara com o acionamento de uma alavanca. O exército preferiu o Spencer nos testes e inicialmente encomendou 10.000 unidades. O tenente-coronel Grover S. Wormer, comandante da 8ª Cavalaria de Michigan, escreveu ao quartel-general em julho de 1863: Nossos rifles Spencer mostraram-se novamente um terror para os rebeldes. Eles acharam que éramos mais fortes do que éramos, pois cada homem podia disparar 7 tiros rapidamente. Acho que este é o primeiro caso na guerra em que a proporção de mortos foi maior do que a de feridos. Segundo relatos, há ao menos 3 mortos para cada ferido. E esse fato se deve à terrível eficiência dos nossos rifles. Por melhor que fosse o disparo do rifle de um soldado, sempre havia a possibilidade de que a arma se tornasse ainda mais valiosa em uma situação que não envolvesse pólvora. Quando o inimigo está bem em cima de você, nem sempre há tempo para carregar sua arma, especialmente se ele está avançando aos gritos em uma carga de baioneta. As baionetas não foram tão usadas na Guerra Civil quanto em guerras anteriores. Em grande parte devido a melhorias nas armas de fogo, que permitiram maior alcance e uma cadência de tiro mais alta. Já não existiam mais os dias em que 2 exércitos ficavam a 50 jardas de distância, trocando tiros de mosquetes de cano liso antes de um mortal combate corpo a corpo com baionetas. Mas as baionetas ainda eram usadas. Elas serviam muito bem como castiçais, com as pontas fincadas no chão e a vela colocada no encaixe. Também podiam servir de pá para cavar trincheiras ou latrinas. Mas o uso militar delas não havia desaparecido.
O uso mais famoso da baioneta na Guerra Civil foi na defesa de Little Round Top, em Gettysburg. O 20º Maine foi designado para segurar Little Round Top sob o comando do brigadeiro-general Joshua Chamberlain. Eles haviam repelido ataques repetidos do 15º Alabama e estavam criticamente com pouca munição. Chamberlain ordenou uma carga de baioneta que derrotou e capturou os rebeldes, conquistando para si a medalha de honra. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.